Bem, então vamos lá. Nessa aula você vai descobrir o segredo para aprender exatas. Então, por exemplo, temos essa questão aqui, ó, o número de diagonais de um decágono, ou seja, o número de diagonais de um polígono que tem 10 lados. Observe. Então, eu peguei essa questão aqui no site Que Concursos, e aí você vai dar uma olhada nos comentários. Então, tem aqui já o meu comentário resolvendo a questão. Mas fora o meu, ó, os outros comentários são tudo o que? Fórmula, né? Fórmula, fórmula e fórmula. Então você leu a questão e você pode até lembrar que existe alguma fórmula. A questão é, e se você esquecer da fórmula? E agora? Então temos aqui, ó, a nossa questão, e se você quer aprender de verdade, você tem que estudar ativamente. Principalmente se tratando de exatas, beleza? Então você tem que fazer um estudo ativo. Wagner, o que é um estudo ativo? Um estudo ativo é quando você se envolve. Se envolve como? Fazendo as perguntas certas. Por exemplo, se aqui ó, na questão você poderia perguntar: existe uma outra maneira de fazer a questão? Existe um outro caminho? Existe uma outra fórmula? É possível fazer a questão sem usar fórmula? Existe alguma fórmula que seja mais fácil de memorizar? Você teve acesso a uma fórmula, mas talvez exista uma outra fórmula. Será que essa outra fórmula não é mais fácil de você memorizar? Será que existe algum esquema, algum mnemônico, algo que facilita a memorização? Então você tem que fazer as perguntas certas, beleza? Sendo assim, agora vamos ver como a gente resolve essa questão. Então aqui na questão tenho que saber o que significa, né, decágono, ou seja, é um polígono 10 lados, 10 lados. E eu tenho que saber o que significa diagonal, tá? Então tenho que saber a definição de diagonal, beleza? Então vamos lá, para entender isso aqui, eu vou desenhar um polígono, né? Vou pegar um caso particular. Vou pegar, por exemplo, um polígono com 4 lados. Então tá aqui o polígono com 4 lados. Eu vou nomear os vértices. Então esse vértice aqui, ó, esse ponto aqui eu vou chamar de ponto A, vértice A, aqui o vértice B, aqui o C e aqui o D, beleza? Então tá aqui os vértices. Agora eu vou traçar as diagonais. Vou traçar as diagonais. Então, quantas diagonais tem essa figura de 4 lados? Então, olha só. Temos essa diagonal aqui. E temos essa diagonal aqui. Ou seja, temos apenas 2 diagonais. Então, olhando a figura, você vai ter a ideia do que é a diagonal. Ou seja, o que é uma diagonal? Um segmento de reta que não é lado, tá? Então, se não for lado, é diagonal. Então, vou apagar aqui para você enxergar apenas as diagonais. Então observe, ó, quando você liga todos os vértices, diagonal é o segmento que não é lado. Então a ideia para você achar o número de diagonais é a seguinte, ó, você vai achar o total de segmentos, você vai achar o total de segmentos, beleza? Você vai achar o total de segmentos. E desse total de segmentos, você vai fazer o quê? Vai tirar o número de lados. Porque quando você tira os lados, vai ficar apenas as diagonais, beleza? Então você vai tirar o número de lados. Então você vai tirar o número de lados. E essa diferença vai dar o quê? Vai dar o número de diagonais que eu vou representar pela letra D. Vou representar pela letra D, beleza? O número de lados a gente já tem, é 10. Basta então achar o total de segmentos. Observe como a gente vai fazer para achar o total de segmentos. Então basta fazer o seguinte, para formar um segmento, basta pegar 2 pontos. Então de quantas maneiras você pode pegar um ponto? Ou seja, de quantas maneiras você pode escolher um dos vértices. Então aqui no nosso caso a gente tem o que? 10 lados, ou seja, 10 pontos, 10 vértices, beleza? Então vamos fazer o seguinte, então temos que escolher 2 vértices, tá? Ligando esses vértices a gente vai ter um segmento. Então temos 10 maneiras de escolher o primeiro e aí uma vez escolhido o primeiro, vamos ter 9 maneiras de escolher o próximo. Ou seja, eu estou usando aqui o princípio fundamental de contagem. Estou usando o princípio fundamental de contagem. Então temos aqui, ó, 10 vezes 9 ou 90. 10 vezes 9 ou 90. Só que esse não é o resultado correto. Por quê? Porque quando você liga o vértice A com o C, ou seja, quando você tem a C, observe que a C é a mesma coisa que CA. É a mesma coisa que CA. O mesmo que BD é a mesma coisa que DB, tá? Então, você tem isso aqui, ó.
tá? Então, quando você está contando, na verdade, esse 90, você está contando o dobro. Porque, por exemplo, quando você liga C com B, é a mesma coisa de ligar B com C. É a mesma coisa de ligar B com C. Beleza? Então, logo, o resultado correto seria pegar esse valor e dividir por 2. Dividir por 2. Portanto, temos 45 segmentos. 45 segmentos. Agora ficou fácil achar o número de diagonais. Então, temos 45 menos 10. 45 menos 10 dá o quê? 35. Então, logo, o número de diagonais é 45, que é o total de segmentos, menos o número de lados, que é 10. E isso dá 35. Portanto, a resposta correta é a letra B. A resposta correta é a letra B. Beleza?